Um outro assunto para complementar o que a gente pode usar aqui para aproveitar o tempo, sobre a questão da tecnologia, trabalho e mudanças sociais, que vai na linha daquela questão do desenvolvimento, né, da sociologia do desenvolvimento. Né. Uma forma de também pensar, uma forma também de a gente analisar a questão do desenvolvimento é por meio da análise da tecnologia, das suas diferentes formas de ocorrência diante dos Estados-nação, e também analisar a perspectiva histórica da forma como isso vem sendo trabalhado. Né? Então, a primeira coisa que a gente pode lembrar que é desde o do período primitivo, digamos assim, né, as tecnologias vêm sucessivamente criando novas dinâmicas, tanto da sociedade e também na questão do capitalismo, na questão do capitalismo em especial. Então, a gente pode notar aqui essa imagem com diferentes aparatos tecnológicos, né? A máquina a vapor, motor a vapor, né? A lâmpada da segunda revolução industrial e assim por diante. Né? Uma questão importante que a gente pode lembrar também é na forma como vai se organizar o trabalho, né? Então, a gente já trabalhou na perspectiva da geografia, o Taylorismo, o Fordismo, o Toyotismo, ou pós-Fordismo, né? Mas, em alguns casos, a gente pega um pouquinho da teoria econômica, né? E coloca também nessa discussão algumas teorias defendidas por Keynes, né? Na questão do keynesianismo, que foi muito praticado ali, principalmente depois da grande estagnação econômica de 29. Então, aqui a gente pode notar que o keynesianismo, né, ele vai ter como pressuposto uma ação do Estado como promotor do investimento e também o papel que as empresas, as indústrias deveriam ter na promoção econômica, ou seja, as empresas deveriam gradativamente, né, intensificar o processo de investimento como forma de estimular o trabalho, o emprego, a renda e, consequentemente, estimular o consumo. Talvez a Europa pós-Segunda Guerra caracteriza bem isso aí, que vai estar muito ligado ao estado de bem-estar social. Né? Então, a gente pode lembrar desse contexto aí. E aqui a gente está vendo uma tirinha que já caiu em alguns vestibulares, falando especificamente do Fordismo, né? Onde o indivíduo ele é extremamente especializado a uma determinada função, né? Uma atividade extremamente verticalizada, digamos assim, onde o cara compreende uma parte do processo produtivo em detrimento ao todo, tá? Diferente do trabalhador do século XXI, né? Com o passar do tempo, a gente vai vendo que as tecnologias vão impactando mais ainda no modo de organização do trabalho, e mais recentemente, né, essa tecnologia vai estar influenciando também até na questão da forma como se organiza, como se delimita as relações de trabalho em especial. Tá? Então, a gente pode também levar isso em consideração. No caso aqui, a gente está vendo que a gente está vendo o cara, a charge aqui, né? Não vejo a hora de voltar para o trampo e descansar disso tudo, né? Ela está ironizando aqui a maneira, o ritmo intenso de trabalho que inibe a capacidade de aproveitar o seu tempo livre, né? E aí a gente tem um livro muito famoso que chama Ócio Criativo, de um sociólogo italiano, Domenico de Masi, no qual ele destaca, né, a necessidade da pessoa ter um momento de ócio, lazer e tal, e isso pode ser contributivo ao desenvolvimento do conhecimento, né? Algumas empresas, como, por exemplo, a Google, a Facebook, ela tem dentro dos seus prédios, dentro das suas áreas ali de produção, locais de lazer, né? O cara pode andar de bicicleta, jogar videogame, ele pode dormir, né? Ele pode fazer alguma coisa que não necessariamente seja só para descanso, mas
que indiretamente possa contribuir para desenvolver a sua criatividade. Então, alguns espaços, principalmente nas áreas de alta tecnologia, essas startups têm muito isso. É uma forma da gente também pensar nessa nova dinâmica da tecnologia e das relações de trabalho, né? Aqui a gente faz um comparativo do sistema de produção taylorista, fordista e o sistema de produção flexível, né? Então, o que se entende pelo sistema flexível? É quando você tem o século XXI, e nesse contexto a gente tem a globalização, os adventos do neoliberalismo, né? E aí, nesse quadro, a gente tenta comparar algumas situações, né? Então, por exemplo, no Fordismo, a gente lembra do termo produção em massa, a produção era feita em grande, larga escala, né? Na produção flexível, vai ter uma conotação um pouco mais por demanda, né? Então, você vai ter uma produção que a empresa vai ter o controle do que está sendo solicitado a ela e também uma espécie de exclusividade, ou seja, né? Se no Fordismo você só poderia consumir aquilo que estava disponível, no pós-Fordismo ou na produção flexível, a gente vai lembrar da questão da exclusividade, produtos com mais a cara do cliente, e atualmente a gente vive a questão da uberização da economia, que também pode ser compreendida, né, como uma extensão do modo flexível de produção. Por quê? Ganha ainda mais um aspecto de individualidade, né? Então, é como se as pessoas se organizassem da perspectiva de buscar um aspecto individual, um produto, um serviço que seja específico a seu interesse, né? Então, a gente pode pensar nesse processo de uberização, alargando ou dilatando mais essa flexibilização, e, ao mesmo tempo, trazendo para a economia, para o contexto que a gente está vivendo, a busca por produtos, por serviços cada vez mais ligados ao interesse de cada um. Então, por exemplo, o indivíduo pede um Uber, né? Se o carro é sedã, ele pode falar, não, eu não quero carro sedã, eu quero um hatch, ou então ele pode falar, ele pode escolher se o carro é branco, se é preto, se é vermelho, se é amarelo, enfim, né? Ele pode até ver lá a foto do motorista e falar, não, esse cara não me agrada, é feio, é bonito e tal. Então, isso caracteriza essa fase chamada aí de uberização da economia, que é basicamente uma reestruturação do processo produtivo para tentar intensificar o lucro, né? Então, são algumas situações que a gente pode lembrar também. A flexibilização e a sociedade, a gente vai ter aqui uma questão muito mais intensa do ponto de vista da formação de redes de produção, né? Onde você vai ter uma descentralização da produção. Então, você tem uma rede organizada para atender a demanda, né? E essas empresas vão se articular para poder aumentar tanto o lucro, mas também para explorar potenciais fontes de lucro. Então, a gente tem essa nova configuração, lembra bem da questão das redes geográficas, né? E, no caso, aí, uma consequência que a gente pode notar também é os ideais neoliberais que vão estar impactando diretamente nas políticas públicas e também na precarização do trabalho, né? Onde você tem uma intensificação de ideais como a terceirização, né? Hoje, o Brasil é um exemplo muito nítido desses avanços neoliberais, onde você tem uma regra cada vez mais ligada ao interesse da empresa e pouco ao interesse do trabalhador. Então, hoje, as empresas cobram de maneira exacerbada, né, porque sabem que a legislação vem sendo alterada como forma de potencializar isso. Então, quando você começa a ter uma carga muito maior de trabalho, uma insegurança, surgem questões relacionadas, por exemplo, até mesmo ao não cumprimento de horas de descanso e tal, entre outros, a gente pode notar em relação a isso. Então, essa terceirização hoje, ela antes era restrita, então algumas empresas tinham somente uma quantidade de atividades terceirizadas, né? Por exemplo, vigilância, alimentação, essas coisas. Hoje,
o governo já autorizou a terceirização irrestrita, né? E aí entra dois conceitos importantes, atividade fim e atividade meio, né? A atividade fim, ela é quando uma empresa, por exemplo, igual a Usiminas, produz o aço. Então, ela tem essa atividade. O foco dela é a produção de aço. No caso, dentro da Usiminas, você pode ter empresas terceirizadas que vão estar desenvolvendo uma atividade meio, né? E essa atividade, elas funcionam como um suporte à atividade fim. Foi até cobrado no vestibulado de Juiz de Fora uma questão sobre isso, né? Acho que foi ano passado, se eu não me engano. Então, a gente também pode lembrar desses aspectos aí. E uma questão importante, né? Qual que é o perfil do trabalhador à frente a essa nova conjuntura econômica, né? Então, as habilidades, as competências, elas vão além da questão da memorização, da retenção de conteúdos, né, específicos. A questão do aprendizado, por exemplo, hoje, ela vai além, ela está cobrando habilidades, competências socioemocionais, né, que são difíceis de serem trabalhadas, independência, autonomia, colaboração, né, capacidade de trabalhar em equipe, enfim, habilidades e competências que requer mais da pessoa, além do conteúdo em si, da ação propriamente dita, né? Então, são situações que a gente pode colocar como destaque aí, e é uma tendência cada vez maior isso aí, né? A questão das estratégias flexíveis, né? Então, empresas que vão adotar sistemas de controle de qualidade, né? As avaliações cada vez mais comum aí, apesar de que algumas fogem a determinados critérios, né? Mas é uma situação, uma competência. Então, hoje você entra no site de uma loja, compra um produto, rapidamente já sai lá um questionário para saber o que você achou daquilo e tal, né? E de uma certa forma também na charge aqui a gente está vendo uma crítica, né? No qual a pessoa está sendo extremamente cobrada, digamos assim, pela atividade produtiva dela aqui. Então, isso está bem comum com o nosso cotidiano, né? Recentemente. E em outras áreas também a gente vai ter essa situação de maneira um pouco distinta, né? Como é o caso do setor agrícola, com o advento da tecnologia, com o advento da mecanização, né? Da busca de profissionais cada vez mais qualificados, e também formas de trabalho que fogem ao que era tradicionalmente explorado, né? Então, você tem hoje contratos temporários, intermitentes. Hoje você pode ser contratado para trabalhar somente dia de domingo, né? Com essas novas regras de trabalho. E a informalidade, que é um problema porque ela causa ônus econômicos, além de tirar a segurança do trabalhador. Então, hoje o Brasil, por exemplo, vive uma onda muito grande de informalidade, que traz consequências tanto para a questão da seguridade social, né? O indivíduo fica desamparado de um INSS, de uma aposentadoria, entre outros, em função disso. E também algumas atividades informais, dependendo da situação, pode ser desencadeada a partir de atividades criminosas, contrabando, tráfico de produtos pirateados, enfim, isso tudo pode ser associado. E é um panorama que a gente pode falar, qual que é o papel do sindicato, né? O sindicato que historicamente lutava por pautas do trabalhador, hoje, aqui isso tem um pouco estranho, né? Há um processo de politização dos sindicatos, então isso acaba tirando o foco do que se deveria ser e enfraquece movimentos que poderiam ser mais proativos no que diz respeito aos direitos dos trabalhadores, né? Então a gente tem esse cenário, esse contexto que pode ser elucidado aí em alguns critérios, tá? Acho que basicamente seria isso aqui. E aqui uma proposta que a gente até trabalhou com o segundo ano sobre um seminário que a gente quis fazer análise, né, da situação da pandemia em relação ao mundo do trabalho. Então a gente pegou alguns tópicos, né, algumas situações, e tentou fazer uma
um paralelo, né, do que está acontecendo e do que poderia acontecer em função dessa nova conjuntura socioeconômica que a gente está vivendo. E aí alguns temas que surgiram foi a questão do impacto da pandemia no mundo do trabalho, né? Hoje, por exemplo, aquelas viagens que executivos faziam de ir e voltar no mesmo dia para fazer uma reunião, para fazer alguma consultoria e tal, isso não vai ter mais, né? Por exemplo, o cara trabalha em Porto Alegre, ele tinha uma reunião em São Paulo, então ele saía de lá 8 horas da manhã para chegar às 10 em São Paulo, às 13 a reunião e voltava para casa no mesmo dia. Isso não vai ter mais, né? E em função disso vai ter toda uma reestruturação de serviço em função dessa nova conjuntura, né? Isso é um exemplo, né? Você vai ter os impactos da tecnologia, então hoje, cada vez mais essas tecnologias vão estar presentes, né? Teletrabalho, essas coisas vão ser uma realidade, apesar de que a gente também está vendo os ônus disso, né? Os impactos negativos, então vale fazer esse contraponto, né? A questão da uberização, então, é um problema que a gente está vendo também, então, a gente pode notar que há uma situação que é muito criticada, que é o processo de gamificação, né? Então, muitos funcionários que trabalham em plataformas como o Uber, por exemplo, eles são ranqueados, há um processo de classificação, e se a pessoa não atender esse requisito, ela é simplesmente banida do negócio, né? Ela não deixa de prestar o serviço. Um belo dia chega a mensagem e fala, a partir de hoje você não faz parte mais. Pronto, acabou. E aí você não tem argumento, você não tem margem para saber por que você está sofrendo aquilo, o que você deixou de fazer, o que você pode melhorar e tal, né? Então, aquela questão da avaliação, ela tem que ser muito bem criteriosa, porque em um determinado momento você pode contribuir para um problema, né, de um trabalhador, né? Então, tem que ter um critério em relação a isso. A questão dos países periféricos apresentarem baixa seguridade social, então a gente está vivendo na pele essa falta de proteção ao trabalhador, né, se comparado com países como a Alemanha, França, que tem vivido a pandemia de uma maneira, o trabalhador tem vivido a pandemia de uma maneira mais pacífica, mais tranquila, digamos assim, se comparado com o Brasil. Então também a gente pode pensar nisso, né? A questão dos transportes, né, a mobilidade das pessoas, acho que vale a pena pensar que vai ter que ter um quadro de reestruturação da oferta desses serviços, né? E a questão da terceirização da economia brasileira, né, que é uma tendência a ficar cada vez mais intenso isso aqui. Então, são algumas discussões que foi feito um seminário, e aí a guisa de temas, de conteúdos que possam ser inferidos numa prova, numa questão, ou até mesmo em redação, vale a pena ficar atento a isso aqui. Então, seria essa situação. Algum comentário?